noite, irmãos e amigos que estão assistindo os nossos vídeos. Sejam bem-vindos e hoje vamos ter o nosso culto. E para isto cantamos o hino Nada Mereço, número 225. Nada mereço, eu só recebi, só pela graça eu me converti. Eu não me orgulho, sou pecador, sou salvo no sangue remidor, sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Era perdido no mundo andei, cheio de vícios, de Deus me afastei. Cristo achou-me e me livrou, e só pelo sangue remidor, sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Misericórdia eu não mereci, só pela graça foi que recebi. Dele o pecado me separou, mas pelo seu sangue remidor, sou humilde pecador, salvo na graça do Senhor. Cristo me salva e só pela graça sou salvo no sangue remidor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia que nós podemos juntar em casa e escutar a Tua palavra. Obrigado por esses hinos. Que seja, Pai, Teu Espírito Santo nos abençoando, nos ensinando, nos guiando no estudo da Tua palavra. Esteja com o pastor e com cada um dos meus irmãos assistindo esse vídeo e com aqueles amigos que também estão assistindo. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. O próximo hino que vamos cantar é Guarda o Teu Coração, 262. Há tempos que ficamos nos montes do viver, perto do coração de Deus, sentindo seu poder. Bênçãos temos nas orações, vitória sobre o mal. A palavra sempre obedecer, para o viver manter leal. Guarda teu coração, sobre tudo que mais guardar, limpo ser, puro estar, ao Senhor o consagrar. Teu ouvir, teu olhar, sejam pra lhe agradar. Teu amor se fazer, por Jesus prevalecer. Aos vales retornar, das montanhas ao descer, inimigos a enfrentar, armados para vencer. O triunfo seguro é, firmado em oração,
Ao Senhor glória e honra dar, por guardar o coração. Guarda teu coração, sobre tudo que mais guardar, limpo ser, puro estar, ao Senhor o consagrar, teu ouvir, teu olhar, sejam pra lhe agradar, teu amor se fazer, por Jesus prevalecer. Boa noite, irmãos. Para esse domingo à noite, estamos alegres e estamos sempre orando por vocês, nas suas casas, eu na minha casa, Jane comigo, Juaz, né? E nós tínhamos um bom tempo de comunhão hoje durante o almoço com a Jane, El, Rafa, Elice, Ari, e Juaz e até Paul, né? Então, temos tido uma boa noite. Então, nós vamos entrar no nossa mensagem hoje à noite sobre a vida interior e o processo do pecado. E então, vamos orar. Pai, obrigado pela noite, por essa tarde. Pedimos, Pai, que nos dirige na tua palavra hoje à noite. Esteja comigo, Pai. Ajuda minha língua para que eu possa falar correto e sem muitos erros, Pai. Eu peço isto. Abençoa nosso povo, cada um em seus lares. E, Pai, oramos hoje à noite lembrando do colega, do irmão Guilherme, que o seu irmão faleceu. Oramos, Pai, pela família. Pedimos consolo, conforto para toda a família. E, Pai, se ele conhecia Cristo como Salvador, obrigado. Se só é o irmão que está vivo, consola, Pai. Ele e toda a família. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Muito bom. Nosso assunto, de novo, é a vida interior e o processo do pecado. Na semana passada, vimos que quando Deus nos salvou, Ele produziu uma grande transformação em nossas vidas. Ele perdeu nossos pecados e nos colocou numa boa posição diante dEle. Ele também nos deu acesso a Ele como nosso Pai Celestial. Ele é nosso Pai Celestial. E podemos ir a Ele a qualquer momento para pedir sua ajuda e ter comunhão com Ele. E Ele nos deu uma nova natureza para que deseja agradá-lo. Com essa natureza nova, amamos agora a justiça e odiamos o pecado. Além disso, Deus nos deu tudo o que precisamos para que podemos crescer em nossa vida cristã. Com tudo isso sendo parte da nossa vida agora, por que pecamos? Por que ainda pecamos? Lembra a pergunta semana passada? Por que tantas vezes ofendemos aquele a quem nós amamos? Descobrimos que precisamos correr a epístola aos Hebreus para a resposta dessa. E lá acharemos a resposta dessa pergunta. Ao tocar no assunto do nosso andar espiritual como crente, isso nos mostrará que nossa atuação no pecado é resultado de um processo que ocorre em nossa vida interior. Cada passo desse processo demonstra respostas incorretas à vontade de Deus, como é apresentado a nós. A epístola aos Hebreus usa um método de exortação exclusivo que não é usado em nenhuma outra epístola, pois
há 5 passagens inseridas ao longo da epístola que são avisos muito diretos a nós. Essas são comumente chamadas de passagens de advertência, ou também de admonição. Cada uma delas é uma exortação para aplicar já o ensino que o precede imediatamente. Deus quer que nós aplicamos esses ensinos agora para as nossas vidas interiores. Elas assumem a forma de um aviso para nos mostrar o que acontecerá se formos descuidados com a verdade de Deus e não responderemos corretamente. Né? Pensa numa escada com 5 graus, descendo, não subindo. A primeira advertência, nós achamos no capítulo 2, versículos 1 a 4, e é o pecado da negligência que nós vimos semana passada. Depois vem o pecado da incredulidade, em capítulo 3, versículos 7 a 19, que veremos hoje à noite. E depois disso, vem o terceiro passo, capítulo 5 até capítulo 6, o pecado de recair. E logo vem o quarto pecado, capítulo 10, versículo 26 e 39, o pecado de obstinação. E finalmente, em capítulo 12, o pecado de se privar da graça de Deus. E nesses capítulos há as advertências para nos ajudar a evitar coisa assim. Essas 5 passagens não apenas mostram uma resposta incorreta, mas podemos conectá-las para ver que elas operam em uma sequência. Se notarmos isso, elas nos mostrarão um processo pelo qual um crente desenvolve um andar, quer dizer, maneira de viver, que não é aceitável pelo Senhor. Há um caminho distinto que leva a um andar incorreto. Hebreus explicará esse caminho para nos ajudar a entender o funcionamento do pecado em nossas vidas, para que podemos interromper essa atividade. Essas advertências são para os crentes. Quando conectadas, elas nos mostram um processo que opera em nossas vidas. Aprendemos com elas que cada vez que realizarmos uma ação pecaminosa é resultado de vários pecados que já ocorreram em nossa vida interior. O processo consiste em 5 etapas correspondentes aos 5 passagens de advertências. Eu disse que os 4 primeiros passos ocorrem na vida interior. Estes condicionam o crente para cometer o 5º passo, quando as ações do pecado, que até esse ponto foram todas cometidas em sua vida interior, tornam-se execuções físicas com o corpo. Então, voltando para aquele gráfico da vida interior, nós podemos ver as 6 faculdades, né? O espírito, a carne, a mente, coração, alma, vontade, tudo isso, a vida interior, eu tenho aqui em cima, a vida interior e o corpo. E podemos ver as 2 entradas, o mundo e Satanás, o diabo querendo entrar e influenciar nossa vida, e o Espírito de Deus e a palavra de Deus querendo entrar através do nosso espírito para influenciar nossa vida. E então, modificando esse grafo, podemos ver que a primeira admonição vem à mente. A segunda, ao coração. A terceira, à alma. A quarta,
a vontade, e a quinta, executado com o nosso corpo. Então, nós estamos vendo esses passos, né? E os 5 advertências. A semana passada, nós vimos o pecado da negligência. E vimos isso lendo capítulo 2, versículos 1 a 4. E lembra como foi? Esse é o pecado da negligência. É quando usei a ilustração de flutuar rio abaixo, sem dar atenção, sem notar onde que está passando, porque é tão bom, tão agradável ficar sentado no barco e não perceber nada. Ou vendo, de vez em quando, olhando para as coisas na beira do mar, mas realmente ocupado com outra coisa no barco e não percebe o que acontece, né? E esse era, então, o pecado da negligência. Chegamos agora, hoje à noite, ao pecado da incredulidade. E para ver isso, nós vamos ler capítulo 3, versículos 7 a 19, mas em capítulo 2, começando com versículo 5 até capítulo 3, versículo 6, nós podemos ver que Jesus é coroado de glória. Ele tornou-se homem, como um de nós, para então morrer por nós, em nosso lugar, para nos salvar. E veremos também, lendo, que ele é superior a Moisés. O problema é negligenciar a palavra de Deus, enfim, chegar à incredulidade. Então, vamos ler essa porção da Escritura. A segunda advertência nos mostra que o pecado da negligência é o segundo, o pecado da incredulidade desculpe. A segunda advertência nos mostra que o pecado da negligenciada é seguido pelo pecado da incredulidade. Então vamos ler capítulo 3, versículos 7 a 19. E nós lemos então, Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Agora, considera o que é dito nesses versículos. Hebreus 3, versículos 7 a 19. Os filhos de Israel observaram Deus no seu meio, trabalhando por 40 anos, mas não conheciam seus caminhos. Compreender os caminhos de Deus vem quando as pessoas prestam atenção aos atos que observem Deus fazer. Essas pessoas assistiram Deus trabalhando todos esses anos, mas aparentemente nunca pensaram no que estavam passando. Quando aplicamos as nossas mentes para pensar nas coisas de Deus, isso produz entendimento dos seus caminhos. Isso se avança passando para o nosso coração e produz crença. Essa crença é o começo da afeição, o amor por Deus cresce e aumenta seu desejo de obedecê-lo. Mas quando permitimos às nossas mentes a negligenciar a verdade de Deus, nosso coração fica afetado negativamente. Negligenciar a palavra de Deus resulta em nosso fracasso e numa falta em entender seus caminhos. Então, quando surgirem problemas, o entendimento que deve nos apoiar não está presente. Nessa condição, não vemos a mão de Deus operando em nossa vida. Por isso, reclamamos dizendo, Ele nos abandonou. Nossos sentimentos são despertados e culpamos a Deus por todos os nossos problemas. Nossa ignorância tem produzido uma descrença e nosso coração endurece e torna-se mais duro. E assim, passamos para a incredulidade. Incredulidade do nosso Senhor e Salvador no que Ele pode fazer. Incredulidade no que nosso Senhor e Salvador pode fazer. Se chegamos a esse ponto, isso quer dizer que já temos cometido o segundo passo em direção a um andar defeituoso e pecaminoso. Não precisamos esperar ao final do processo para corrigir nosso andar e fazer algo a respeito. A recuperação começa renovando nossa visão de Deus. Hebreus cita o Salmo 95 e nos apela, dizendo, hoje, citando, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ouvir a voz de Deus nos fará vê-lo. Este é o começo de uma recuperação espiritual. Vamos correr à lavandaria espiritual. Reconhecer nosso erro, lembraremos Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Isso quer dizer que devemos parar e virar-se espiritualmente para estudar o andar feito do passado que temos feito da nossa vida. Estudando esse andar do passado, vamos compará-la com o que a palavra de Deus recomenda. Assim, vamos observar como temos andado, ou vivido de maneira tortuosa, desviado, pecaminoso, tendo na realidade saído do caminho reto. Agora, tendo estudado nosso andar errado e pecaminoso, vamos aplicar água e sabão espiritual. Né? Somos ensinados a confessar os nossos pecados, arrependidos e contritos de coração. Né? Admitir para Deus que o que temos feito erradamente é pecado mesmo, nomeando os pecados. Arrependidos e contritos de coração.
A promessa em 1 João é: ele é justo e fiel para nos perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, irmãos. Nós vamos parar aqui. Semana que vem veremos a terceira advertência, né? Mas vamos meditar no que temos lido e o que temos ouvido. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de olhar na Tua Palavra. Pai, esteja com cada um de nós, para que quando negligenciamos Tua Palavra, nós vamos virar imediatamente para Ti, não permitindo-nos a nós mesmos passar para o segundo passo de incredulidade. Ó Pai, nos ajuda nessa semana, nesses dias, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Obrigado.